Bluetooth cancelled. Bluetooth connected. Bom dia. Então estamos aqui para apresentar para vocês a oitava Semana Cultural da Pecuária Mangaratu. E vou me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Alain Curaga, sou professor de artes aqui na escola
falar um pouquinho dessa oitava Semana Cultural. Então já faz 2 anos já que não teve, por causa da pandemia. E hoje a gente está fazendo essa transmissão para mostrar para vocês e contar um pouquinho da nossa da escola, do artesanato. E mostrar também um pouquinho da importância de divulgar o nosso trabalho, porque a maior parte da renda é com ela. E agora vou passar a palavra para o meu colega Floriano, que vai falar um pouquinho da escola. Bom dia a todos de áudio. Meu nome é Floriano da Silva, sou orientador pedagógico aqui da escola e sou formado em licenciatura Intercultura Indígena do Sul da Mata Atlântica em 2000. E eu vou falar aqui sobre a escola, como surgiu a escola. A primeira sala de aula saiu aqui em 2002 e foi inaugurada em 2003. A escola que existe hoje aqui na aldeia é fruto da luta de lideranças que lutaram bastante, pensando futuramente que a gente não teria condição de manter nossos alunos fora da aldeia, na escola do Branco. Então pensaram nisso, aí lutaram bastante para poder instalar a escola aqui na aldeia. A gente não teria condição de manter nossos filhos, por exemplo, pagar transporte, ter merenda. Então pensaram nisso, aí conseguimos essa escola aqui na aldeia. E aqui funciona a aula de educação infantil, creche, pré-escolar, é mantido do município. E o Estado mantém o ensino fundamental, EJA, curso profissionalizante magistério, que funciona aqui. Então, por conta da pandemia, atualmente, da portaria da FUNAI, esse não permite a entrada de professores não indígenas. Então, hoje, atualmente, funciona com professores guarani. Eles que mantêm a sala de aula com os alunos presenciais, assim, tempo escola e tempo casa. Duas vezes por semana que acontece a aula presencial aqui na escola. Então, todos os alunos vêm fazer o trabalho aqui na escola, 2 vezes por semana, e tempo casa também, que os professores não indígenas, eles mandam atividade aqui para os alunos, e professores guarani repassam essa atividade para os alunos. Aí funciona assim agora, por causa da pandemia. Então, isso que está tendo agora.
Então, é isso. Agora eu vou passar para o colega Inácio, para falar um pouco do artesanato, para divulgar nosso artesanato. Vou passar para ele. Bom dia, Yahudia. Bom, eu vou passar aqui para mostrar para vocês nosso artesanato. Mas antes, o meu nome é Inácio Duarte. Faço aqui na comunidade Tecoa-Marangatu e tenho o prazer de mostrar para vocês o artesanato que foi feito pela comunidade. A comunidade teve o prazer de fazer esses trabalhos lindos e faz parte da nossa cultura tínega. E aqui podemos ver vários artesanatos feitos. Temos vários tipos de cestas, arco e flecha, que não tem um pouquinho mais, tem mais, mas são esses nossos trabalhos, e feitos exatamente pelas mulheres, e pelos homens também, mas pouquíssimos. E esse trabalho, muitos fazem para vender depois nas cidades. As mulheres vão para a cidade. Tem algumas que vendem, algumas que não vendem. Mas hoje, com a pandemia, está um pouco difícil da comunidade, principalmente para as mulheres, que não conseguem vender direito, mas sendo muito difícil, porque muitos dependem desse trabalho, desse convívio, mas infelizmente com essa pandemia estamos com dificuldades para vender esses artesanatos. Porém, a escola disponibilizou alguns projetos, a gente está muito feliz em demonstrar para vocês. Muitos estão colaborando com esse trabalho, com esse projeto. Eu também tenho o prazer de mostrar para vocês esse trabalho. Espero que vocês daqui a pouco possam querer comprar. E isso não é comprar, isso é ajudar a comunidade. E sou muito grato por isso, principalmente para a comunidade. Eu agradeço muito. Vai, certo? Bom dia a todos. Primeiramente eu vou me apresentar também. Meu nome é Irineu, aqui da aldeia de Tecoa-Marangatu. Em Guarani, meu nome é Caíru. E eu vou falar um pouquinho sobre do grupo da Tecoa. Então, esse grupo já havia muito tempo, né? Vim para as crianças, para os jovens, para realizar esse canto, né? Antigamente já existia esse tipo de grupo, né? Mas
no passado foi realizado, foi esse canto que nós temos agora, já existia há muito tempo, como já falei no primeiro momento. E na casa de reza, no ritual, no momento da assim, consagração ou demais coisas que a gente está fazendo nas aldeias. Mas enfim, agora por a gente passa necessidade também na aldeia Tecoara, e acabamos de fazer essa apresentação na escola e para estar mostrando também como é o nosso dia a dia, né, na aldeia. E então é assim. Aí nós estamos aqui também para apresentar um pouquinho sobre a música, né, para vocês, né. E como os meus companheiros, os meus amigos, meus irmãos aqui também estão dizendo, sim, por causa dessa pandemia que acaba sendo dificultando em todos os lugares, né? Como aqui na aldeia também dificultou bastante, e como a gente, antes que essa pandemia vem provocando esse barrando todo mundo, né? Aí assim, antes saía esse grupo para fazer a apresentação na escola, em algum lugar que foram convidados para estar apresentando, né? Mostrando a cultura. Nossa divulgação também parou por causa dessa pandemia, mas enfim, agora estamos aqui para estar apresentando de novo nas redes sociais, né? É o único jeito que tem hoje. Então, eu principalmente fico muito feliz para estar fazendo essa divulgação pela internet, mas a gente está rezando, a gente está lutando também, pedindo para Deus para que daqui mais para frente diminui ou termine esse problema todos que está causando esse mundo, né? E assim poderemos também estar disponível para estar fazendo a apresentação na escola fora das cidades, assim. Então é isso que a gente está esperando, esse é a espera de todo mundo. E então a música a gente vai cantar também sobre o agradecimento desses fundamentos das aldeias e sobre da natureza. A gente fala da natureza, Deus, que nós cremos, todos nós, né? Que é o Nhanderu, não chama de Nhanderu, mas Deus, né? Em português. E é isso aí, e agradecendo também a Deus por dar essa cultura que nós estamos mantendo até hoje. Isso é milenário, né, que já existia muitos anos atrás, e a gente está mantendo esse pouquinho, mas a gente está lutando também para não perder a nossa cultura que nós temos hoje. E cada vez mais a gente está lutando para não perder a nossa linguagem que nós temos, a língua guarani. E então, está aqui o grupo, o nome do grupo é Nhe Rapé, eu acho que é isso aí. Então é Caminho dos Anjos, esse é o nome do grupo, Nhe Rapé. Então, é isso aí.
Primeiramente, quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa live. E espero que vocês tenham gostado. Foi um trabalho para nós, foi uma correria de estar aqui tentando mostrar de uma outra forma de vocês conseguirem nos acompanhar aqui. E convido vocês também a nos seguirem no Facebook, Instagram e que estejam por dentro do que a gente vai fazer essa semana. E falar um pouquinho do dia 19 de abril, é que os não indígenas eles sempre falam parabéns para nós, mas para nós nunca foi um dia de felicidade, sempre foi um dia de angústia, de luta, porque o significado do dia 19 de abril não é dia de felicidade, mas sim de luta. Foi no dia 19 de abril que foi a maior parte do povo indígena foi massacrado. E só esse lembrete também, e agradeço mais uma vez por vocês terem nos acompanhado até aqui ainda. E é isso.